nós vamos ter a primeira apresentação falando sobre o manejo farmacológico das doenças inflamatórias intestinais, com o Dr. Diogo Fontes. O Dr. Diogo Fontes, ele é coloproctologista, tá? Ele formou aqui na Universidade Federal do Maranhão, fez uma internacionalização na Universidade de Alabama, nos Estados Unidos, é especialista em cirurgia geral pelo Hospital Santa Marcelina, coloproctologista pela Faculdade de Medicina do ABC, onde, por coincidência, eu me formei, pós-graduação em coloproctologia no Hospital St. Mark's, na Inglaterra, especializado em cirurgia robótica, e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica. Ele faz parte dessa associação e também do GEDIB. Então, muito obrigada pela sua participação. Na sequência, para já fazer continuar as apresentações, nós vamos ter o Dr. Flávio Roberto sobre complicações da doença inflamatória. Tá? Eu já vou passar aqui o currículo do Dr. Flávio. O Dr. Flávio, deixa eu ver o currículo dele. O Dr. Flávio, ele é formado aqui também pelo Maranhão, especialista em coloprocto também no Hospital São Carlos, mestre em cirurgia, membro titular da Sociedade Brasileira de Coloprocto, presidente da Sociedade Maranhense de Coloproctologia e ex-presidente da Regional Norte e Nordeste de Coloproctologia. Hoje, ele é o chefe atual da coloproctologia do Hospital Redidor, UDI, e membro da Gastrodor Coloproctologia do mesmo hospital. E, por fim, nós vamos ter uma palestra com a doutora Alícia, que vai nos trazer um ponto muito importante, que é sobre o nosso PCDT, né? Que essa luta é uma luta que tem que ser nossa, né? Nossa, que eu digo, é de nós médicos, dos pacientes, de todo mundo, para que cada vez a gente consiga melhorar mais ainda o PCDT, porque, sem dúvida nenhuma, isso vai trazer muitas glórias para os nossos pacientes. A doutora Alícia Maria Rodrigues, ela é mestre em saúde pela Universidade Federal do Maranhão, é sócia da FBG, da SOBED, sócia titular do GEDIB e coordenadora regional do Maranhão, professora da Medicina, né, da Universidade Selma, e responsável pelo ambulatório de doença inflamatória, que é referência desse mesmo hospital. Coordenadora da Gastrodor no Hospital UDI. Então, muito obrigada a todos os palestrantes que estão aqui nesse momento com a gente. Vamos aproveitar para prestar bastante atenção na apresentação, para daí a gente ter bastante pergunta para fazer. Vamos lá, Diogo? Muito obrigada. Obrigado, doutora Andréa, pela introdução. Eu quero agradecer também à comissão organizadora pelo convite aqui, por participar desse evento. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o tratamento farmacológico das doenças inflamatórias intestinais. Mas antes, o que é mais importante, antes de a gente falar de medicamento, é a gente entender como que se trata essa doença, né? A gente tem hoje coisas bem claras, alvos terapêuticos muito claros, que foi introduzido para a gente pelos estudos STRIDE. E a gente fala muito em terapia direto no alvo, né? E o que seria o objetivo final da terapia direto no alvo? Alcançar a remissão profunda, certo? E para alcançar a remissão profunda, a gente sempre tem que indicar o tratamento adequado e no momento certo para o paciente, entendeu? Então a gente não pode deixar passar a chamada janela de oportunidade, tá? Que é o melhor momento para a introdução dessas terapias para esse paciente. Porque só assim a gente consegue modificar o curso da doença e evitar as temidas alterações estruturais permanentes, que normalmente é necessário de cirurgia e são bem mórbidas para os pacientes, né? Então, para a gente conseguir chegar aqui, nesse alvo, a gente considera vários parâmetros, entre eles clínicos. O paciente tem que ter uma remissão clínica com melhora da dor abdominal, dos episódios de diarreia, da enterorragia, uma remissão endoscópica, e para isso a gente utiliza vários parâmetros, né, várias classificações endoscópicas, tanto para retocolite quanto para a doença de Crohn. Os parâmetros laboratoriais, como foi dito, melhora dos marcadores inflamatórios com remissão do PCR, melhora da calprotectina.
E, mais recentemente, principalmente para a retocolite, a gente tem falado, inclusive, na cicatrização profunda da mucosa do ponto de vista histológico, com biópsias normais desse acompanhamento, né? E o que a gente tem conversado ainda mais profundamente, principalmente para a doença de Crohn, é a remissão radiológica. Para isso a gente tem usado alguns outros exames mais aprimorados, entre eles o que surgiu mais recentemente na nossa prática clínica, que é a ultrassonografia intestinal, para avaliação profunda dos pacientes com a doença de Crohn. E sobre as estratégias de tratamento, existe essa pirâmide clássica que classifica as classes terapêuticas por ordem de complexidade. Então, na base da pirâmide, a gente tem os corticoides, os salicilatos e a budesonida. E aí, subindo em ordem de complexidade, o próximo degrau, os fármacos imunossupressores, até chegar aos biológicos, as pequenas moléculas e a cirurgia. Então, tem duas formas da gente escalar essa pirâmide, né? Partindo da base para o topo, que é a estratégia Step Up, então é subindo essa escada. Então, iniciando o tratamento com os fármacos mais simples e, conforme for necessário, a gente vai mudando para os fármacos mais complexos. E a estratégia Top-Down, que foi inicialmente concebida partindo dos fármacos mais complexos até o alcance da remissão nesses pacientes e depois a gente poder retirar esses fármacos e substituí-los por fármacos mais simples. Não é uma estratégia hoje assim que tem sido utilizada amplamente, né? A gente modificou a nossa forma de entendimento sobre essa estratégia top-down e hoje quando a gente se fala top-down a gente fala principalmente no paciente que chega grave e precisa de cirurgia e depois é introduzido as outras classes medicamentosas após a cirurgia, seja imunobiológicos ou imunossupressores. E além disso existe a estratégia do step-up acelerado, que é você pular alguns desses degraus, né? Então, um paciente, às vezes, grave, que chega na emergência, é tratado com corticoide, e aí a gente já pula diretamente para os biológicos ou associado biológico com imunossupressores, pulando essa etapa de tratamento. Então, essa aí seria a estratégia step-up acelerado. E sobre as classes separadamente, né? Hoje a gente tem os salicilatos, que também são conhecidos como derivados do 5-ASA, são fármacos que são utilizados somente para retocolite ulcerativa. Os que a gente tem disponível hoje é a sulfasalazina e a mesalazina, sendo que a mesalazina ela é uma prodroga da sulfasalazina. O que isso quer dizer? Ela se transforma na sulfasalazina, que é o princípio ativo do medicamento, tá? A sulfasalazina está associada a mais efeitos colaterais em comparação à mesalazina. São indicados principalmente para os casos leves a moderados. É importante frisar que são medicamentos inúteis na doença de Crohn, porque a ação dele é uma ação limitada à mucosa e submucosa colônica, então ela não tem uma ação transmural, portanto ela não é indicada na doença de Crohn. E a gente conta hoje com formulações tópicas, orais, as tópicas entre elas o supositório e o enema, principalmente o supositório, e ele tem uma desvantagem que algumas pessoas podem ter intolerância gastrointestinal, dor abdominal, náuseas, vômitos com a utilização desse tipo de medicamento. A budesonida, ela é um corticoide, tá? Mas ela é uma corticoide de ação tópica. Por quê? Porque a formulação dela permite que ela seja liberada só na região do ilho e do cólon, tá? E isso proporciona menos efeitos colaterais sistêmicos comparado aos outros corticoides, e ele pode ser mantido por relativamente por um longo período. Mas é importante também saber que ela não é indicada como terapia de manutenção por longo prazo, né? A desvantagem desse medicamento, a gente tinha ele disponível no nosso mercado brasileiro, né, com o nome Coramente, mas infelizmente ele foi retirado do mercado e hoje quando a gente precisa utilizar esse medicamento, algumas vezes a gente tem que pedir para formular numa farmácia de manipulação, nem sempre essa manipulação é adequada para alcançar essa liberação iliocolônica específica, então, de certa forma, tem sido um medicamento que a gente tem usado pouco no dia a dia. Sobre os corticoides, já foi falado aqui, mas os corticoides são fármacos importantíssimos no tratamento da doença inflamatória intestinal, porque possuem uma rápida ação e são utilizados principalmente para indução da melhora clínica e usado nas crises, né? Nas crises que esses pacientes têm ao longo do tempo, né? Não é uma terapia adequada para manutenção devido ao perfil de vários efeitos colaterais
que ele vem com a utilização a longo prazo. E entre elas também complicações do tipo infecciosas e como a doutora Thais falou, também aumenta o risco de complicações cirúrgicas. Os mais disponíveis hoje, a prednisona, principalmente do tratamento ambulatorial, hidrocortisona e metioprednisolona para os pacientes internados. Sobre os imunossupressores, aí a gente tem 3 classes principais: as tilpurinas, o metotrexato e a ciclosporina. Todas as 3 classes de imunossupressores, eles agem na cascata inflamatória de forma pouco seletiva, né? Então, o alvo dele não é um alvo selecionado, o que causa muitos efeitos colaterais sistêmicos e tóxicos para outros órgãos, né? As tilpurinas, e entre elas a azatioprina, que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, ela é um fármaco que pode ser utilizado na manutenção, mas não são fármacos utilizados para indução da resposta, porque a resposta normalmente requer um longo período de tratamento. Para vocês terem uma ideia, a resposta dos imunossupressores, principalmente das tilpurinas, elas são observadas após 3 meses de uso da medicação, tá? E eles possuem um risco aumentado de desenvolvimento de linfoma e câncer de pele não melanoma. E por conta disso também é contraindicado em pacientes idosos. Hoje, a azatioprina é mais utilizada em associação ao infliximab, porque a gente sabe que essas 2 drogas juntas elas podem diminuir a perda de resposta do infliximab ao longo dos anos. O metotrexato, ele tem como inconveniente a intolerância gastrointestinal e pode provocar leucopenia. E ele é utilizado de forma bem específica para um perfil de pacientes que são aqueles que mantêm a artralgia como manifestação extraintestinal e não melhora com imunobiológico. Então você pode até associar o metotrexato nesses pacientes. E a ciclosporina é uma droga menos utilizada, tá? Mas ela tem como vantagem uma rápida ação e ela pode ser uma alternativa nos pacientes graves no pronto-socorro que não responderam ao corticoide. Aí você pode usar a ciclosporina ao invés do infliximab, quando o infliximab não está disponível, né? E como desvantagem, ele é altamente tóxico, principalmente do ponto de vista renal, do trato gastrointestinal e hepatotóxico. Sobre as pequenas moléculas, é uma nova classe terapêutica que a gente tem disponível apenas para o tratamento da retocolite. A forma de atuação dela é a inibição da JAK, que é uma proteína que age bloqueando o processo de diferenciação celular e de liberação de citocinas. Hoje a gente tem 2 fármacos disponíveis, que é o tofacitinib e o upadacitinib, né? O tofacitinib, ele inibe 2 JAKs, a JAK1 e a JAK3. Ele tem a vantagem de ter uma apresentação que pode ser tomada por via oral, mas a gente vê uma forte associação com eventos tromboembólicos e cardiovasculares. Então, para o paciente que tem um risco cardiológico, um cardiopata, ele tem que ser utilizado com bastante cuidado ou não ser indicado o seu uso, né? O upadacitinib, ele, diferente do tofacitinib, ele inibe apenas a JAK1, então ele é um pouco mais seletivo. Isso aí melhorou essa classe do ponto de vista tromboembólico e cardiovascular. E ele parece ser um pouco superior ao tofacitinib para a indução e a remissão dos sintomas, né? E aí então chegou os imunobiológicos, né? E aí a gente tem 3 classes disponíveis hoje para o tratamento das doenças inflamatórias intestinais, que é o anti-TNF, o infliximab, a adalimumab, o certolizumab e o golimumab, as anti-integrinas, e o vedolizumab é o representante, e as anti-interleucinas, que tem o ustekinumab como representante. Os anti-TNFs foram as primeiras classes terapêuticas disponíveis, e isso a gente está falando aí do final dos anos 2000, né, quando veio o infliximab. O infliximab ele é autorizado a ser utilizado tanto na doença de Crohn como na retocolite, e ele tem a sua composição, a sua forma de ser feito, né, é com proteínas humanas, mas ele tem 10% de proteínas de camundongos, porque esses medicamentos anti-TNFs eles estão todos produzidos em camundongos, né? Como vantagem, ele tem um rápido início de ação, mas ele também tem como desvantagem um baixo perfil de segurança, ele aumenta o risco de infecções, né, de complicações infecciosas, inclusive a ocorrência de tuberculose latente, né? E ele também é mais imunogênico. Ele ao longo do tempo, por conta dessa porção que não é humana, a gente pode desenvolver anticorpos contra essa droga e diminuir a ação dele ao longo do tempo, tá?
ele é muito útil em alguns casos específicos, como nas doenças fistulizantes e nos pacientes com doença perianal. E também naqueles pacientes que são após cirurgias, doença de Crohn, por exemplo, que são submetidos à cirurgia, a profilaxia cirúrgica indicada, o melhor tratamento é o infliximab. O adalimumab, ele é autorizado também para a doença de Crohn e retocolite, apesar de que aqui no SUS ele está disponível apenas para a doença de Crohn. Ele, diferente do infliximab, ele é humanizado, a proteína dele é totalmente humana, mas ele é feito através de uma forma de produção recombinante, onde aquela porção murina ela é trocada por uma proteína humana. Isso diminui um pouco a imunogenicidade, talvez, né? E aqui o golimumab é o terceiro anti-TNF, é o mais novo nessa classe disponível aqui para a gente. Hoje ele é autorizado apenas para o tratamento da retocolite. A forma dele de produção é diferente dos outros dois anti-TNFs, porque eles são produzidos em ratos totalmente modificados, ratos transgênicos, e quando esses ratos, esses camundongos, eles produzem um anticorpo, aquele anticorpo que ele produz é um anticorpo humano, tá? Então isso proporcionou uma menor imunogenicidade e menor perda de resposta a longo prazo para esse anti-TNF específico. E ele, de certa forma, por isso também pode ser um pouco mais seguro. O certolizumab é um anti-TNF que a gente usa pouco hoje em dia, porque ele, comparado com os outros anti-TNFs, ele tem menor taxa de remissão a longo prazo, né? Mas ele parece ser uma droga segura, principalmente no contexto de gestação, tá? Então, um paciente que abre o quadro durante a gestação pode ser uma alternativa interessante você iniciar com o certolizumab. Sobre as anti-integrinas, né? O nosso representante é o vedolizumab. A forma de atuação é no recrutamento dos linfócitos T ativados. Eles bloqueiam uma proteína de adesão, que é chamada de integrina, e essa proteína se chama alfa-4 beta-7. E aí eles impedem esses linfócitos ativados de chegarem na lâmina própria do intestino e soltar suas citocinas que possam gerar inflamação. Como vantagem do vedolizumab é que ele tem uma ação seletiva do trato gastrointestinal, do ilho, do cólon, né? Ele tem um ótimo perfil de segurança por causa disso, né? Então ele não atinge outros órgãos, sistemas. Tem baixas complicações adversas, baixas complicações infecciosas, e ele parece interferir pouco no próximo biológico de escolha, se ele for o primeiro, né? Então, se ele for o primeiro de escolha, não funcionou, o próximo biológico parece que não tem a ação dele diminuída por causa do vedolizumab. Como desvantagem, ele tem um tempo de ação um pouco mais prolongado comparado com os outros imunobiológicos, ele demora mais para agir, e ele tem uma ação muito restrita por conta da seletividade intestinal nas manifestações extraintestinais. A anti-interleucina, hoje a gente tem disponível o ustekinumab, tá? Ele age bloqueando as interleucinas 12 e 23, que são interleucinas necessárias para a ativação desses linfócitos, tá? Como vantagens desses fármacos, eles têm uma ótima resposta nos pacientes que falharam a outras classes de biológicos. O perfil de segurança é excelente, com baixas complicações infecciosas. Ele pode ser utilizado na doença perianal e ele é ótimo para pacientes que têm doenças dermatológicas associadas, como a psoríase ou a artrite psoriásica, tá? É uma droga que pode ser utilizada também na população pediátrica e tem uma baixa imunogenicidade, proporcionando aí uma taxa de remissão a longo prazo boa, né? Qual que é a desvantagem do ustekinumab? O custo dele é mais elevado em relação aos outros biológicos, ele acaba se tornando menos disponível por causa disso. Então esse aqui é um fluxograma para a gente entender qual que é a melhor escolha dos pacientes da retocolite, de acordo com o perfil, né? Então a gente pode dividir em uma doença leve, moderada ou uma doença moderada grave. Na doença leve a moderada, aqueles pacientes que têm uma retite médio distal, e a gente está falando aí daquela retite que vai até 5, 8 centímetros da borda anal, a gente pode instituir um tratamento tópico para ele, através dos 5-ASA, né, dos salicilatos tópicos, né. Se esse paciente tiver uma doença mais extensa, que vai até o sigmoide, caracterizando uma colite esquerda, ou mesmo que ultrapasse esse transverso, e a gente caracteriza isso como uma pancolite, a gente pode utilizar o 5-ASA associado ao medicamento tópico ou a budesonida. Se esse paciente for um perfil moderado a grave, aí a gente pode usar todo, tá? A gente pode usar
tanto os salicilatos como os imunossupressores, pequenas moléculas e todos os biológicos disponíveis, exceto certolizumab. Se não melhorou, a alternativa é a cirurgia, que é uma cirurgia potencialmente curativa, né, na retocolite. E se esses pacientes também do perfil leve e moderado não melhoraram, a gente pode pular e vir para aqui para esse tipo de tratamento, tá? Na doença de Crohn, moderada grave, a gente tem que entender os fenótipos, né? O paciente que tem um fenótipo fistulizante infiltrativo, é aquele que tem fístulas perianais, doença perianal. O melhor para ele é o anti-TNF, entre eles o infliximab principalmente, tá? Como segunda alternativa, a gente pode utilizar o vedolizumab ou o ustekinumab. O paciente com doença estenosante, que estreita o intestino, a gente pode usar todos, né? Infliximab, adalimumab, vedolizumab, ustekinumab, assim como no paciente que tem um padrão 100% inflamatório, uma doença inflamatória pura, né? Todos estão autorizados. Naqueles pacientes que têm muitas manifestações extraintestinais, aí a gente pode utilizar o infliximab, o adalimumab ou o ustekinumab. O vedolizumab, pela ação seletiva, ele é menos útil nesse contexto, né? E algumas situações específicas, pacientes pós-cirúrgicos, tá? O melhor é o anti-TNF, entre eles o infliximab. Pacientes que falharam outras terapias, a gente pode usar o ustekinumab preferencialmente ou o vedolizumab. Paciente com psoríase, os anti-TNFs podem ser úteis, mas o ustekinumab é o que tem melhor resposta. E aquele paciente muito grave, que abre o quadro de forma drástica e precisa melhorar rapidamente, o melhor é o infliximab. Então, como mensagem final da minha apresentação, lembrar sempre do tratamento no alvo, que é tratar adequadamente os pacientes no momento certo, tá? Lembrar que os derivados 5-asas, eles são úteis para o tratamento da retocolite, principalmente no perfil leve a moderado. O corticoide é importantíssimo no resgate, mas ele nunca deve ser uma terapia de manutenção a longo prazo. Os imunossupressores, cada vez a gente tem utilizado eles menos por conta da sua baixa efetividade e da sua alta toxicidade em outros órgãos, né? As pequenas moléculas, os inibidores da JAK, podem ser utilizados na retocolite moderada a grave, e tem a vantagem a via de administração, que é oral, né? Os imunobiológicos, eles devem ser escolhidos de forma inteligente, de acordo com o perfil de cada paciente, o perfil da doença. O anti-TNF tem a vantagem de ser rápida ação, só que ele é muito imunogênico e ele é menos seguro. A anti-integrina é muito segura, mas só que é mais lento para começar a atuar, né, para começar a melhorar. E a antitelecina é ótimo, seguro, eficiente, mas é pouco disponível, tá? Então, muito obrigado. Esse aqui fica meu agradecimento aqui para a nossa equipe e agradeço novamente à comissão pelo convite. Obrigada, Diogo. Desculpa, gente, eu acabei cometendo uma falha, esqueci de chamar aqui a aula sobre manifestações extraintestinais, podem ser um sinal da doença ativa, que é da doutora Débora Fontes, que por sinal é irmã do doutor Diogo. Olha que bonitinho, 2 irmãos aí em prol da doença inflamatória. A doutora Débora, ela também fez a faculdade aqui no Maranhão, fez a residência de cirurgia no servidor público municipal e coloprocto na medicina do ABC, especialista em coloprocto pela Sociedade Brasileira de Coloprocto e também capacitado em cirurgia robótica pelo Instituto DOR e membro do GEDIB. Eu aproveito agora para me despedir de vocês, que infelizmente tenho lá 4 crianças me esperando, uma de 12, outra de 8, outra de 50, mas que é pior que dos 2, e um cachorro de 6 anos, que também lá está minha casa de ponta cabeça. Mas eu vou ser substituída por o nível aqui da minha substituição vai ser muito maior, que é a nossa presidente, a doutora Marta, que acabou de chegar e que vai conduzir esse evento. Eu queria mais uma vez agradecer a todos e dizer que eu fiquei muito feliz de conhecer vocês, foi muito bom estar aqui, tenho certeza que amanhã vai ser um sucesso. Parabéns, cadê a Sandra? Puta, não sei, tá? Parabéns, Sandra, por você ter conduzido tudo isso daí, de trazer os pacientes para a gente. Realmente, eu fiquei arrepiada com o que você fez para que esse evento desse certo, junto com a doutora Alicia, junto com a nós, né, com a ABCD. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, pessoal. Sucesso para vocês.